Dona Hermínia, imortalizada pelo saudoso ator Paulo Gustavo, não é só um personagem de comédia. Ela é uma representação viva e comovente da essência materna que ressoa profundamente no espírito e no coração do público. Em um mundo repleto de mães convencionais, a Dona Hermínia acaba se destacando como um farol de cuidado, de solidariedade, de autenticidade e, acima de tudo, de um amor incondicional. Será que é por isso que a trilogia Minha Mãe é uma Peça fez tanto sucesso nas telas? É isso que a gente vai analisar agora. Fala galera do bem, Lúdio Simões sou eu. E muitas vezes eu me pergunto como é que um produto cinematográfico como a trilogia Minha Mãe é uma Peça se tornou um sucesso arrebatador, tanto em número de pessoas que foram ao cinema assistir o filme, quanto em número de fãs que ainda hoje falam do filme como se tivesse estreado ontem. Juntos os três filmes arrecadaram quase R$500 bilhão, o que para filmes nacionais são números impressionantes. Daí, a única conclusão que me vem à cabeça é que tudo isso é um conjunto de fatores que vão muito além da qualidade dos filmes, sabe? Tá mais ligado a coisas do coração, a memórias afetivas e ao desejo que o nosso subconsciente guarda de encontrar um lugar de pertencimento. E não existe melhor lugar para isso do que o colo de uma mãe, né? Aliás, falando em colo de mãe, né, vou te pedir aquele carinho. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque senão daqui a pouco o vídeo acaba e você esquece. Mães convencionais, né, aquelas que carregam diariamente o fardo da maternidade, muitas vezes enfrentam desafios invisíveis enquanto vão construindo estradas e moldando, né, o destino dos seus filhos. Assim como elas, a Dona Hermínia personifica a força silenciosa das mães que, mesmo sem ter lido um manual, mesmo tendo aprendido ali na marra, no dia a dia, né, com aquela vivência natural, enfrentam os altos e baixos da vida familiar, muitas vezes sem parar nem para respirar, mas sobretudo sem se arrepender um só minuto de dar a vida pelas crias. A magia da Dona Hermínia, ela reside exatamente na capacidade que ela tem de transcender a comédia para se tornar um baluarte da maternidade real. Ela é a voz das mães que riem para disfarçar as preocupações, que fingem que estão com insônia para não assumir que estão coladas na janela esperando os filhos chegarem da balada, que fazem piadas para iluminar as horas sombrias e que no final do dia são capazes de ficar extremamente felizes só por terem dado, sabe, tudo que elas podiam em troca da felicidade dos filhos. A Dona Hermínia é exatamente a personificação do amor incondicional, expresso de uma maneira estrondosa, destrambelhada, peculiar, mas inegavelmente genuína. A Dona Hermínia se tornou mais do que uma personagem cinematográfica e materializou a figura materna que quase todos nós conhecemos nas nossas vidas pessoais. Ela é aquela que ensina com bastante sabedoria, e essa sabedoria disfarçada em piadas, sabe? Aquela que zela pelo bem-estar dos filhos, mesmo quando eles pensam que já sabem de tudo. E no final das contas, ela é a força motriz por trás de muitas histórias de sucesso pessoal. A Dona Hermínia é a mãe que faz a gente rir quando a gente mais precisa, que aquece com aquele abraço simbólico que atravessa as telas, e é um lembrete de que a maternidade é uma jornada cheia de altos e baixos, mas é no meio desses momentos que se encontram as respostas para tudo. Afinal de contas, mãe sabe de tudo, né? Traçar um paralelo entre as mães convencionais e a Dona Hermínia do teatro, da televisão e do cinema é reconhecer que a razão pela qual o personagem caiu no gosto popular vai muito além do riso fácil. Sabe, a Dona Hermínia ela conquistou os corações de todo mundo ao revelar essa beleza e essa complexidade de ser mãe, oferecendo uma representação que acaba ecoando nas experiências de todos nós. Sabe? A Dona Hermínia é o amor materno no mais absoluto sentido. É um laço atemporal que transcende as telas e encontra eco em cada espectador, que sabe que de alguma forma teve a sorte de conhecer uma mãe como ela ou como qualquer outra, porque não existe melhor mãe no mundo do que a nossa, não é verdade? Quando a gente analisa a trilogia Minha Mãe é uma Peça, sob a ótica evolutiva, fica evidente a maturidade de toda uma equipe criativa e o aprofundamento das narrativas ao longo dos três filmes que tiveram um período de mais ou menos 6 anos, né, entre eles. O primeiro filme estabelece o tom da trilogia, apresentando a Dona Hermínia como uma mãe engraçada, destrambelhada, super protetora, e o humor é predominantemente centrado nas situações familiares cotidianas que vão mostrando pra gente um pouco de quem são aquelas pessoas e quais são os conflitos que existem entre eles, que movem aquela família. E olha que não são poucos, hein? Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora! Teu pai tá chegando! Os momentos cômicos são gerados pelas interações familiares, com ênfase na relação entre a Dona Hermínia e os filhos, né? Marcelina, vivida pela Mariana Xavier, o Juliano, que é vivido pelo Rodrigo Pandolfo, e o Garibe, que aparece muito pouco, né, mas é vivido pelo Bruno Bebiano. Tudo isso rende momentos deliciosos de um humor que, apesar de beirar o absurdo,
dispensa aqueles recursos fáceis, né, da comédia, que são os palavrões, as baixarias, que muitas vezes ultrapassam qualquer limite. As histórias individuais dos filhos da Dona Hermínia, elas começam a ser exploradas, só que de uma maneira ainda superficial nesse primeiro filme. Mas o estilo autêntico do Paulo Gustavo, com aquelas piadas rápidas, as situações hilárias do dia a dia, já fica bem evidente e mostra que veio para marcar território. E a gente não pode esquecer, claro, da participação do Erson Capri, né, vivendo o ex-marido da Dona Hermínia, o Carlos Alberto, a atual namorada dele, a Soraya, que é vivida pela Ingrid Guimarães, a tia Zélia, interpretada pela veterana Sueli Franco, e a impagável irmã Iesa, que a Alexandra Richter defendeu com um talento absurdamente incrível. Já no segundo filme, a Dona Hermínia participa de um programa de TV e acaba se tornando uma superstar, né? E isso amplia bastante o foco para aquelas histórias individuais e para a relação dela com os filhos. E um ponto bem interessante é que mostra o quanto a realização pessoal e profissional podem influenciar de uma maneira bem positiva, né, nas relações familiares. No caso da família da Dona Hermínia, o caos continua instalado, mas aí já é uma questão que habita a casa do sem jeito. E aí, no momento em que essa trama se expande, né, e ganha esses novos cenários, ela começa a explorar situações que vão além desse ambiente doméstico e a gente acaba mergulhando numa narrativa bem mais diversificada, que fez com que a identificação com o grande público ficasse ainda muito mais evidente. E entrava em cena aí a segunda irmã da Dona Hermínia, a Lúcia Helena, que é vivida pela Patrícia Travassos. O terceiro e último filme reflete o amadurecimento de todos os personagens ao longo desse tempo todo que se passou. A Marcelina e o Juliano, eles passam a encarar de frente dilemas adultos, né, como o casamento, a maternidade, e a personagem principal, ela começa a aprender a lidar com todas as complexidades do envelhecimento. A narrativa ela aí proporciona um encerramento emocional para essa jornada da Dona Hermínia, e toda a família acaba conseguindo fechar também os arcos que foram trabalhados ao longo desses 6 anos com muito humor e fundamentalmente com bastante ensinamento. Sabe, esse terceiro filme ele transcende a comédia pura e explora temas mais reflexivos, assim, enquanto a Dona Hermínia mostra de uma maneira definitiva que ela não é só um ícone da comédia, né? Ela também é um símbolo de superação, de aceitação. Ou seja, resumindo, é uma verdadeira mãe. Minha Mãe é uma Peça 3, ele equilibra humor e emoção em doses que ganharam ainda mais poder depois que em 4 de maio de 2021 o mundo perdeu Paulo Gustavo, o intérprete da imortal Dona Hermínia. A trilogia Minha Mãe é uma Peça capturou de maneira brilhante a essência da sociedade brasileira através de uma representação autêntica e sensível de temas que são universais, né, que se identificam com o grande público. E quando focou nessas dinâmicas de família, a trilogia refletiu de uma maneira muito autêntica e super divertida a importância fundamental que a família tem na sociedade brasileira. A comédia dos filmes ela é construída em torno de situações cotidianas e experiências familiares bem comuns, e aí cria uma conexão imediata com o público, já que a Dona Hermínia é uma representação icônica da mãe brasileira e se tornou tão cativante porque as preocupações dela, os desafios e as alegrias são universais, permitindo que mães e filhos acabem se identificando muito com ela. A trilogia não se limita a um extrato social específico, ela ilustra a diversidade de classes que está aí presente na sociedade brasileira, e com isso ela proporciona uma narrativa muito mais abrangente, sabe, muito mais representativa, e além disso quebra, né, desafia, bate de frente com todos aqueles estereótipos tradicionais que são relacionados a gênero, a idade, a tipo físico, a sexualidade, refletindo uma sociedade em constante evolução. Embora seja uma comédia, essa trilogia aborda temas sociais extremamente relevantes, como o próprio papel da mulher na sociedade, a aceitação dessa pluralidade, dessa diversidade toda, as mudanças nas estruturas familiares, e isso acaba contribuindo para uma narrativa mais rica e contextualizada, ampliando o impacto dos filmes para além do humor irresistível. Sabe, a estrutura narrativa da trilogia ela se destaca pela solidez e pelo envolvimento ao longo dos 3 filmes. Os roteiros eles são muito habilmente construídos e vão interligando, sabe, situações cômicas e tocantes de uma maneira muito equilibrada. As piadas elas contribuem não só para o humor, mas também para o desenvolvimento da trama e para a própria evolução dos personagens. E isso é fascinante, sabe? Cada filme possui o seu próprio arco narrativo, mas a trilogia como um todo, ela apresenta um arco super consistente que acompanha a vida da Dona Hermínia e da família toda. Desde as questões mais leves até os momentos mais emocionais, a história vai fluindo de uma maneira super orgânica, sabe? Criando uma experiência cinematográfica completamente coesa.
A transição entre os 3 filmes ela é bastante fluida, bastante natural e cria uma sensação de continuidade lógica e evolutiva que vai conectando perfeitamente cada capítulo dessa trilogia, que possui o seu próprio traço narrativo, mas que no todo apresenta uma jornada super consistente que acompanha a vida inteira daquela família. Isso é muito legal da gente acompanhar do lado de cá. A diversidade de humor, desde as situações mais absurdas até as piadas mais sutis, ela mantém as histórias dinâmicas e profundamente surpreendentes. Essa trilogia, que é um sucesso incontestável, ela vai evoluindo de uma comédia centrada em situações familiares para uma saga completamente abrangente, explorando temas muito mais profundos, cada vez mais profundos, e vai oferecendo um retrato cada vez mais maduro e mais reflexivo da nossa vida em sociedade. E aí Marcelina, Juliano, Tia Zélia, Lucelena, Iesa, Carlos Alberto, Soraya e tantos outros personagens incríveis encerraram as suas carreiras nesse terceiro filme, mas a carreira dessa mãe icônica recomeça sempre que alguém grita "Mãe!" E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like que aquece meu coração, se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e voltar sempre, porque a casa é toda sua e a gente se vê no próximo set. Corta!